Olá pessoal, boa noite, a paz do Senhor. Eu sei, né, que eu tô sumido, mas prove o Senhor nesta noite de eu estar aqui juntamente com cada um de vocês que está me assistindo através dessa transmissão, ou que talvez ainda vai receber esse vídeo. Que o Senhor continue abençoando poderosamente, grandiosamente, e que tudo aquilo que o Senhor te prometeu, creia tão somente que Ele vai fazer se cumprir. Porque quando o Senhor, Ele fez José sonhar, o Senhor somente não deu sonho, mas o Senhor realizou o sonho a qual José havia sonhado. Os irmãos de José até tentou que impedir com que os sonhos de José viessem ser realizados, mas nós sabemos que quando Deus ele diz que vai fazer, ele garante. E ainda que o inimigo se levante, ainda que pessoas torçam contra, somente fique na posição crendo de que quem te prometeu, ele garante. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. E eu começo dizendo: o que darei ao Senhor por todos os benefícios feitos sobre a minha vida. Porque grande é o Deus a qual nós servimos. Grande é a bondade, grande é a misericórdia do Deus a qual nós depositamos a nossa confiança. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. E a palavra que eu quero deixar para a meditação do meu coração, do teu coração, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor, se encontra lá em Josué, a partir do verso 1, o 9, que diz assim: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasma nem te espanta, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Nesta noite o Senhor está falando para mim e para você: se esforça-te, tem de bom ânimo, não pasme, não te espante, porque Deus, Ele ainda é Deus. Porque Deus, Ele ainda é contigo. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Porque tem situações sobre nossas vidas, a qual, quantas vezes nós depositamos a nossa confiança no homem. E por nós confiar no homem, muitas vezes o homem não cumpre, não faz com aquilo que prometeu, e nós ficamos decepcionados, achando que está tudo acabado, achando que não tem mais jeito, que não tem mais saída. Mas Deus trouxe esta palavra nesta noite para o meio, para o teu coração, dizendo que Ele é contigo. Que por onde você andar, que por onde você colocar as plantas dos teus pés, não temes. Por mais que você olhe para o teu lado, por mais que você olhe para o teu redor, e você veja que nada está acontecendo, ou que a situação está de contra, não está favorável, não está da maneira que você gosta, que você queira que estivesse. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. A palavra você vai contar lá no começo, a partir do 1, que diz assim: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa este rio, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. O que me chama a atenção é que quando o Senhor ele levanta Moisés, quando o Senhor ele chama Moisés para ali resgatar aquele povo que se encontrava cativo no deserto, a qual o Senhor já havia liberado uma palavra que ia resgatar aquele povo que se encontrava cativo. E o Senhor, ele, quando ele decreta, quando ele libera uma palavra, o Senhor, ele não é mentiroso. O Senhor, ele não volta atrás. Que não conhece a trajetória de Moisés para chegar até onde o Senhor queria que Moisés chegasse.
Nós sabemos que Moisés ele passou por situações estreitas, desde o começo a qual o Senhor ele chama Moisés. Moisés ele passa por situações a qual talvez se fosse no dia de hoje, no primeiro momento você iria desistir, porque você ia se achar incapaz. Moisés, desde quando Moisés estava no ventre, que Moisés era perseguido, quando aquele rei manda ali matar as criancinhas, os machos, Moisés, ele era um desses ali que era para estar morto, mas o Senhor havia algo sobre a vida de Moisés. O Senhor estava separando Moisés para que Moisés viesse ser libertador daquele povo que se encontrava cativo, o povo que estava ali sendo humilhado, rejeitado, trabalhava dia e noite ali para Faraó. O que me chama a atenção é que quando Deus ele escolhe, está escolhido. Quando Deus ele decreta, está decretado. Não importa qual é a cilada que o inimigo levante para tentar impedir. Quando Deus ele decide fazer, ele faz e ninguém pode impedir. O que me chama a atenção é que quando Moisés ele cumpre aquilo com qual o Senhor mandou que ele viesse fazer, chega um determinado momento que Moisés ele morre. E o Senhor então levanta ali Josué para dar prosseguimento, para que viesse conduzir aquele povo à terra prometida. E o que me chama a atenção, e a palavra que eu quero verdadeiramente aqui deixar, é a partir do verso 9, que a gente acabou de ler, que o Senhor ele fala para Josué dizendo que não te mandei eu, esforça-te e tem de bom ânimo, não pasma nem te espanta, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Se nós formos parar e analisar esta palavra, o Senhor estava dizendo, porque o Senhor sabia ali que Josué não estava encorajado, Josué não estava ali se sentindo preparado para seguir com aquele povo, para liderar aquele povo. Mas quem havia separado Josué, quem havia ali escolhido Josué, creio eu que não foi o homem, mas foi o Senhor. Quantas vezes palavras vêm nos abater, quantas vezes palavras de desânimo vêm tentar nos tirar da caminhada, e muitas vezes nós damos ligança à voz do homem, sendo que quem chamou foi o Senhor, e se o Senhor chamou, Ele sabe da minha e da tua fraqueza. O Senhor sabe da onde você é capaz de chegar. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. E o Senhor nesta noite está dizendo para o meio, para o teu coração: não tenha medo, porque se Ele mandou, Ele garante. Se Ele mandou, Ele está no controle. Se Ele não mandou, para que se desesperar? Para que temer? Para que retroceder? Para que achar que você não vai conseguir? Que quem está contigo vence qualquer batalha, vence qualquer coisa. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Quando o Senhor ele levanta Josué, o Senhor anima Josué. O Senhor anima Josué na caminhada. E quando às vezes o Senhor nos anima, e muitas vezes a gente dá crédito ao ouvido humano, e a gente larga de ouvir a voz daquele que nos chamou, daquele que garante a minha e a tua vitória. Nesta noite, glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Que a gente não venha dar ouvido às vozes humanas, às vozes do mundo, mas que a gente venha dar ouvido à voz de Deus. Porque se nós parar para dar ouvido à voz do homem, a gente cai. Porque o homem é pecador, é falho igual a mim, igual a você. Mas se você vir parar verdadeiramente e ouvir a voz de Deus, a gente vai prosseguir. A gente vai cantar o hino da vitória. A gente vai ver verdadeiramente Deus agir ao nosso favor. Porque quando o Senhor ele chama Moisés, quando o Senhor fala com Moisés através da sarça ardente, que o Senhor manda Moisés ali tirar a sandália dos pés, porque o lugar ali que Moisés ali estava pisando era santo. Quando o Senhor fala para Moisés, mandando Moisés ir até Faraó, para que Faraó viesse libertar aquele povo, Moisés até questionou, Moisés até falou que não sabia falar.
Mas o Senhor usou estratégia. Glorifique e exaltado seja o nome do Senhor. O Senhor não escolheu outro porque Moisés deu desculpa, não. O Senhor levantou outra pessoa para ir com Moisés. E Moisés ele foi e fez a vontade de Deus. É assim que o Senhor faz. Quantas vezes nós se achamos incapazes. Quantas vezes nós achamos que nós não vamos dar conta daquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Mas entenda uma coisa, tudo aquilo que o Senhor coloca sobre nossas mãos, para que a gente venha fazer, o Senhor sabe que a gente tem a capacidade. E entenda uma coisa, quem capacita é o Senhor. Então descansa somente o teu coração, porque aonde tu andares, aonde tu colocares planta dos teus pés, o Senhor ele é contigo, porque ele fala na palavra dele que ele é contigo. Então continue se esforçando, continue tendo bom ânimo, não pasmes, não temas, ainda que você olhe para a circunstância, ainda que você olhe para o cenário e você veja que está tudo indo ao contrário, que nada fica bem, continue perseverando, continue acreditando, continue baixando, continue tendo de bom ânimo. Porque quando o Senhor ele quer provar, o Senhor ele prova, mas o Senhor é um Deus que ele garante a minha e a tua vitória. Porque quando o Senhor ele fala para aqueles discípulos para entrar no barco e ir para outro margem, aquele discípulo ele até teme, até não querem ir, mas o Senhor faz o que o Senhor manda, se ordena que eles viessem entrar no barco e atravessar para o outro lado. O que acontece quando aquele discípulo está no meio daquele mar, o mar revolto, as ondas, e o Senhor está o quê? Orando. E enquanto você está orando, o discípulo está passando por aquela situação. Creio eu que tem medo, com medo, porque eles não queriam estar ali, mas o Senhor ordenou que ele viesse atravessar. Quando ele vai ao encontro dos discípulos por cima das águas, eles começam o que? A temer. Começa a duvidar, começa a dizer que é um fantasma, começa a ver coisa, a ver assombração. E o Senhor fala o quê? Para que eles viessem ter de bom ânimo, porque era ele que estava vindo sobre as águas. Glorifique e exaltado seja o nome do Senhor. Que situação sobre nossas vidas que o Senhor permite a gente passar para provar a minha e a tua fé. Muitas vezes nós está sendo provado e na primeira circunstância, no primeiro momento, a qual as ondas estão vindo sobre o barco, eu e você quer recuar. Eu e você quer voltar atrás. Aonde está a minha e a tua fé? Aonde está a minha e a tua confiança no Deus que muitas vezes eu e você disse que nós servimos? E na primeira tempestade você quer largar o barco. Na primeira tempestade você quer largar tudo, porque a gente acha que a gente não é capaz, a gente acha que o Senhor não está no controle. Entenda uma coisa, quando aquele discípulo observa e que quando Pedro ali pede para ir ter de ir ali de encontro ao Senhor em cima das águas, o que acontece? Pedro ele até vai. Pedro ele até tem coragem. Pedro até usa fé, ele vai, ele começa a andar. Mas quando ele vê ali a fundura, ele vê ali aquela situação, ele começa a afundar. E o Senhor, quando Pedro ele clama, o Senhor estende a mão e pega Pedro. Entenda uma coisa, ainda que o mar esteja revolto, ainda que a situação esteja das piores, quando nós clamamos, o Senhor ele sempre entra com socorro. Porque o Senhor não deixou Pedro afundar, o Senhor pegou na mão de Pedro. O Senhor levantou Pedro com mão forte. Glorifique e exaltado seja o nome do Senhor. Entenda uma coisa, esforça-te, ter de bom ânimo, porque esta luta, essa perseguição, esse momento que muitas vezes a gente passa, que a gente acha que não vai suportar, isso não pode nos paralisar.
Isso não pode nos impedir de ter fé no Deus que nós servimos. Entenda uma coisa: em tempo de guerra, em tempo de aflição, em tempo de angústia, em tempo de dor, nunca pare de adorar, nunca pare de acreditar, nunca pare de confiar no Deus que você serve. Nunca pare. Porque enquanto você está passando por circunstância, enquanto você está passando por situação e clamando pelo Senhor, se Ele responde, o Senhor Ele age, o Senhor vem com refúgio, o Senhor Ele vem com fortaleza, o Senhor Ele vem com ânimo para nos dar, o Senhor vem com nos fortaleza para nos fortalecer e nos manter de pé e firme na presença dEle. O mesmo Deus que falou com Josué, o mesmo Deus que animou Josué em meio à caminhada que Josué iria passar. Porque nós sabemos que não é fácil lidar com pessoas. Imagine Josué sabendo o que Moisés passou, o que Moisés teve de enfrentar, e ele sabendo ali que a partir daquele momento era ele ali que ia começar a tomar decisões, que era ele agora ali que iria ali guiar aquele povo. Imagina o que passou pela cabeça de Josué. Mas o que me chama a atenção é que Josué ele foi firme e o Senhor animou Josué a prosseguir, a dar continuidade àquele povo, a conquistar a terra prometida. É através da tua vida, é através do teu esforço, é através de você que o Senhor vai te usar para que a tua família venha saber o Deus que você serve, para que a tua família também venha a ser conduzida àquilo que o Senhor tem preparado para mim e para a tua vida. Então comece se esforçando, comece a ter bom ânimo, comece a crer, comece a confiar no Deus que você serve. A luta está grande, não se espante. A tempestade está vindo contra, não se espante. A dificuldade está tremenda, não se espante. A dor está grande, não se espante. A luta não quer cessar, não se espante. Mas use tudo isso ao teu favor. Tá doendo? Comece a clamar. A luta tá grande, comece a adorar. A dificuldade está batendo sobre a tua porta. Você não está vendo nada acontecer, nada melhorar, ou até mesmo em vez de melhorar as coisas piorar. Comece a adorar, comece a exaltar, comece a glorificar e você vai ver a mão do Senhor agir ao teu favor. Porque quem clama, quem busca, recebe. Quem bate na porta, a porta ela é aberta. Glorifica, exaltado seja o nome do Senhor. E o Senhor ele se encontra com os braços abertos, com a mão aberta para nos abençoar. Mas é necessário se esforçar, ter de bom ânimo. É necessário te buscar. É necessário te confiar. É necessário a gente depositar a nossa confiança e saber que Deus ele pode fazer. Que Deus ele não precisa de cenário favorável, que o cenário que você está vivendo não impossibilita Deus de agir, não. Deus ele age independente de como esteja o teu cenário. Deus ele faz independente de como esteja a tua situação. Porque muitas vezes a gente fica na nossa mente, para Deus agir, tudo está bom. Não, Deus age como Ele quer, da maneira que Ele quer, na hora que Ele quer. Glorifica, exaltado seja o nome do Senhor. Então descanse somente o teu coração e adore. Descanse somente o teu coração e acredite no Deus que você serve. Glorifica, exaltado seja o nome do Senhor. E a palavra ainda diz mais no 6. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos seus pais. Ele, paz, lhes daria. Glorifica, exaltado seja o nome do Senhor. Para lhe darias. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desviais, nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por este
por onde quer que andares. Não se aparte a tua boca o livro desta lei. Antes medite nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque esta farão prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirá. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. E é esta palavra que eu deixo nesta noite para o meio, para o teu coração, dizendo: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasma nem te espanta, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Receba essa palavra no teu coração, que o Senhor continue te abençoando, te fortalecendo, e até o próximo, se assim o Senhor permitir.